Fala pessoal, tudo bem? É com muita alegria que nós estamos começando o segundo webinário da Cury Zacariotto Advocacia. Hoje falando sobre saúde e tecnologia, perfeito? Bem, vamos dar início à nossa apresentação. Vou lhes apresentar aqui. Vamos lá. Pois bem, saúde e tecnologia, aspectos administrativos e jurídicos. É disso que nós vamos falar hoje. Bem, antes de mais nada, eu acho que seria muito importante que a gente tivesse uma noção, um panorama geral do que acontece na saúde no mundo inteiro hoje. De fato, muito dos paradigmas que foram consolidados no século passado hoje são colocados à prova. Em razão disso, muitas soluções são aventadas, né? Então, novas formas de administração, estruturas de gestão verticalizadas e uma das possíveis soluções para isso que se dá são as novidades tecnológicas, né? Naturalmente, isso também gera um certo embate entre os profissionais da saúde e os gestores, né? Então, os profissionais da saúde visam bem realizar o seu trabalho e muitas vezes são surpreendidos com as possibilidades trazidas, mas, por outro lado, também muitos questionam se essas novas práticas são para o bem dos pacientes, né? Das pessoas que se utilizam do serviço do setor de saúde, ou se de fato é só uma forma de embaratear a esmo, né, visando meramente os interesses governamentais, os interesses dos empresários. É isso que nós vamos tratar hoje, que a gente acredita que não é nada disso, né? Então, o que a gente acredita verdadeiramente é que é necessário um adequado ordenamento, uma reflexão conjunta, né, multidisciplinar, e é nesse sentido que a gente busca contribuir para essa discussão. Pois bem, agora eu vou abordar um quadro trazido no Observatório Anual da ANAP deste ano. É um dado que não se trata, não é um dado absolutamente inédito, mas que realmente esclarece muita coisa. Aqui a gente pode ver algumas das maiores nações do mundo, em comparação os investimentos que fazem na saúde com o seu PIB, né? Nós temos aqui os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Holanda, a Suécia, a Inglaterra, Grã-Bretanha, melhor dizendo, né? E o que nós vemos é que cada vez mais essas nações investem no setor de saúde. O que a gente vai observar logo à frente é que, lamentavelmente, parece que nenhuma delas, a despeito de se tratarem de países desenvolvidos, tem resultados absolutamente satisfatórios, né? E não se trata de uma questão, realmente nós estamos habituados a observar que o Brasil tem problemas seríssimos no setor de saúde, mas vários países do mundo mais organizados, né, com uma cultura um pouco mais séria do que a nossa, também passam por essas dificuldades, a despeito de terem políticas econômicas diversas, modelos de gestão diversos. Bem, aqui eu listei alguns dos fundamentos para isso, as razões para essa dificuldade de se ter um setor de saúde satisfatoriamente desenvolvido a despeito de tantos investimentos. Primeiro, o envelhecimento da população, que é um dado que afeta tantas outras áreas, mas que na saúde não poderia ser diferente, porque à medida que as pessoas vão se tornando mais velhas, se tornam mais vulneráveis a todo tipo de doença, né? Todo tipo de problema de saúde. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Uma outra questão importante é a constante mudança dos perfis das doenças. Então, sim, até pouco tempo, as causas externas eram as que lideravam as causas de mortalidade, né? Hoje, por exemplo, o câncer, nas suas variadas facetas, bem como as doenças cardiovasculares, capitaneiam as causas de mortalidade no mundo, né? Há muita gente que acredita que não tardará para que as doenças psíquicas tomem a liderança. Então, à medida que se fazem investimentos para se buscar conhecer essas doenças e passam a se ter bons resultados no combate a elas, outras doenças aparecem e demandam novos esforços, né? E o último tópico que eu listei aqui é justamente nesse sentido. Então, você tem que ter uma constante incorporação de novas tecnologias e novos conhecimentos. Isso não é barato, isso dá um trabalho terrível e custa dinheiro, né? Então, a partir dessas premissas, eu gostaria de tratar dos quadros de algumas das nações mais importantes do mundo. Eu destaquei aqui uma reportagem do jornal inglês The Guardian. Vou começar falando da China. Como nós bem sabemos, a China há algumas décadas tem passado por um processo de enriquecimento,
um país que desde meados do século XX era um país cujo modelo econômico era comunista, mas que passou a ter polos ali de liberdade econômica, né? E o que permitiu um grande enriquecimento, né? Então, sim, outrora, a China era sobretudo agrária, né? Você tinha populações lá no interior que tinham uma dificuldade terrível de ter acesso à saúde. Hoje, nós podemos constatar que se possibilitou o acesso, mas também que a China busca agora por qualidade, né? Então, qualidade na experiência do paciente. E é isso que justamente se aponta aqui. A corrida pelo acesso se fez importante, mas agora precisa-se de algo a mais, né? Até destaquei aqui uma reportagem da Bloomberg que aponta, né, que a China tem lutado para ter a melhor e a mais barata saúde do mundo, né? Aqui um outro caso importante é dos Estados Unidos da América, que nós bem sabemos, né? Isso virou motivo de notícia muito recentemente com o desenvolvimento do Obamacare, né? E toda a polêmica entre os republicanos e os democratas. A verdade é que os Estados Unidos, o modelo de saúde deles, tem um problema muito sério com relação ao acesso, né? A despeito de ser uma ação que, de fato, investe muito em tecnologia, investe muito no desenvolvimento do setor de saúde, parte considerável dos americanos ainda não tem um plano de saúde, né? É isso que essa reportagem aponta, que no caso, mais de 13% dos americanos ainda não possuía o plano de saúde. Então, no momento de dificuldade, essas pessoas ficavam absolutamente carentes, né? Aqui eu aponto um gráfico que indica, né, em 80, os americanos, juntamente da Suíça, já lideravam o ranking de quem mais gastava porcentagem do PIB com saúde. De lá para cá, né, termina em 2014 esse dado, os americanos se afastaram muitíssimo. Então, enquanto os suíços entraram ali no bolo, apesar de estar ainda numa posição importante, gastam 11%, os americanos já gastam 16%. Né? A despeito disso, não conseguem resultados efetivos na parte da acessibilidade. E por fim, eu gostaria de apontar o Sistema Nacional Inglês, né, o famoso NHS, que é muito similar ao nosso setor público de saúde, né, o SUS, francamente inspirado no sistema inglês, e que, a despeito de ter bom acesso, de ter uma qualidade reconhecida, tem problemas seríssimos no que tange a experiência do paciente, né? Eu trouxe à baila aqui uma reportagem, né, um artigo da Health Foundation, que está vinculado ao sistema inglês, e que aponta que parte considerável do público manifesta suas preocupações, suas reclamações no que tange a qualidade do cuidado, né? E aqui eu gostaria de abordar um conceito muito importante em termos de gestão em saúde, que é o famoso Triple Aim. O Triple Aim seria uma espécie de ideal, né, no que tange ao setor de saúde, que compõe 3 elementos. Primeiro, a saúde da população. Então, quer dizer, buscar de fato melhorar isso, né, que é o óbvio. Segundo, também bastante claro, que é a redução do custo per capita. Então, não basta que você simplesmente tenha uma saúde de alta qualidade se os custos são insustentáveis. Mas terceiro, que é fundamental, que é a experiência do paciente. Então, não basta que você tenha uma boa qualidade, bons resultados, que você gaste pouco, se de fato o paciente tem uma experiência horrível e não busca ter uma relação próxima e boa com o setor de saúde, né? Que ele realmente tente se afastar ao máximo. É isso que a gente constata muitas vezes, né? Então, a pessoa só vai buscar cuidar da própria saúde quando tem um problema agudíssimo, né? Alguns autores até mais modernos falam no Credible Aim, que incluiria ainda o bem-estar dos profissionais de saúde, porque de fato a busca por um sistema de saúde que conseguisse abordar todas essas questões é muito dura e às vezes pesa excessivamente para os profissionais da saúde. O que a gente sabe hoje, por exemplo, que 40% dos médicos sofrem ou com depressão ou com burnout, não é? Então, o que eu gostaria de destacar é que realmente muitas soluções são dadas para esse quadro, para esse problema orçamentário, né, que é enfrentado pelo mundo inteiro. Eu gostaria de destacar algumas das opiniões de uma famosa analista, né, do setor, que é a Renita Das. Ela anualmente dá um prognóstico à revista Forbes falando quais são as tendências
para o setor de saúde no mundo inteiro. Então vamos lá. Neste ano de 2019, ela abordou primeiro a questão do atendimento com base em valor, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, e fala no amadurecimento do compartilhamento de riscos na contratação de soluções entre fornecedores e fabricantes de equipamentos originais de medicamentos ou dispositivos. Aqui você está falando de dispositivo, também tem uma faceta digital, né? Ela também aponta como qualidade no cuidado seria uma agenda muito importante nas eleições de 2019 em locais do mundo como a Ásia, a África, países da Europa Central e Oriental. Eu, francamente, não tenho conhecimento de política tão aprofundado para verificar se essa última informação se efetivou, né? Mas parece palpável. Uma questão que choca muita gente, que ela aponta e de fato é aferível no mundo já há algum tempo, como muitas empresas de TI passam a atuar dentro do mercado de saúde. Então, ela fala na Google, na Apple, no Facebook, na Amazon, no Ocidente, dentro das empresas ocidentais. E das orientais, fala na Baidu, Ali Health, Tencent, e, enfim, de fato, isso é algo notório, né? Então, ela aponta, fornecedores de mercado digitais não tradicionais, como esses que eu citei, irão dominar o espaço da saúde em casa, fornecendo o impulso necessário aos sistemas de saúde pública para garantir a acessibilidade do atendimento. Ela completa ainda, prevemos que 2019 será uma verificação da realidade para duas das tecnologias mais sensacionalistas para a saúde desta década, a saber, inteligência artificial e blockchain. A primeira a gente vai tratar hoje, o blockchain é um sistema um tanto mais complexo, a gente geralmente vai estourar o tempo, né, quando a gente faz essa palestra, então hoje a gente não vai falar dele, né, mas em outra oportunidade certamente trataremos. Então vamos entender em que contexto essas tecnologias realmente se relacionam com a ideia de saúde baseada em valor. Eu destaquei um trecho também da revista da ANAP, que me parece bem explicar isso. Então vamos lá. A saúde baseada em valor, Value-Based Care, tem como objetivo reduzir custos e melhorar a qualidade ao oferecer prestação de serviços que esteja mais alinhada às necessidades dos pacientes do que com a geração de receita. No momento, a maioria dos sistemas de saúde remunera com base em processo e por atividade. Isso é o que nós chamamos de fee for service. Então, é exatamente isso. As pessoas têm uma relação com o setor de saúde que se baseia em momentos agudos, momentos de dificuldades extremas, né? E nesse momento isso fica extremamente caro, porque você precisa de procedimentos, processos, atividades realmente muito difíceis de ser realizados, que demandam alto investimento e justamente por isso que o sistema se torna insustentável, né? Seguindo, esta forma incentiva os altos volumes de atendimento, normalmente serviços de alto custo, de emergência e cuidados agudos, isso que eu estava falando, em vez de atendimento primário e preventivo. A saúde baseada em valor usa a reformulação do sistema de pagamentos para garantir mudanças no sistema de saúde, incentivando ao mesmo tempo qualidade e eficiência nos contratos. Juntos, esses incentivos recompensam os prestadores que oferecem maior valor em vez de maior volume, sendo que valor é definido como adequação versus qualidade, dividido pelos custos sobre todo o ciclo de assistência. Aqui tem alguns dos pilares que eu acho que deixam ainda mais claro do que se trata a saúde baseada em valor. Então, primeiro, uma população de pacientes claramente definida. Então, você busca prestar esse serviço a um certo grupo de pessoas com uma série de aspectos e circunstâncias de vida que você consegue mais ou menos entender. Segundo, uma oferta de serviço com um escopo claramente definido, você sabe exatamente que serviço você vai prestar. Terceiro, um modelo de pagamento acordado para reembolsar os serviços, né? Então você tem um pagamento recorrente. Quarto, medidas de resultado que são utilizadas para medir a qualidade. Então vamos observar isso, esse quarto é muito importante. Quinto, abordagem de mensuração padronizada para calcular os custos e os resultados de qualidade. Sexto, um acordo de compartilhamento de riscos entre os pagadores e os prestadores. Isso é muito importante, essa divisão dos riscos é algo que hoje na saúde cria problemas seríssimos, quer dizer, a ausência disso, né? Sétimo e último, estruturas que mitigam o risco, como salvaguardas, corredores de riscos, limites de riscos ou resseguro. O ponto essa quarta e a quinta a gente vai observar que tem muito a ver com a coleta de dados, e é justamente aqui que a gente vai desaguar. Esse tópico eu não vou conseguir abordar hoje, em outra
Em outra oportunidade irei, certamente. Mas é justamente esse quarto e quinto tópico que demandam o que a gente chama de Big Data, então uma coleta muito grande de dados, os quais devem ser analisados, né? Então, um trecho aqui da revista da ANAP também. Para que você desenvolva a saúde baseada em valor, o tratamento baseado em valor, você precisa de uma boa plataforma de tecnologia. Diz ele, bons dados exigem uma boa plataforma de tecnologia, tanto para coletar quanto para analisar. Uma das questões da coleta de dados é que ela deve advir de várias fontes. Anteriormente, as plataformas novas, grandes e custosas, talvez fossem necessárias para isso, mas atualmente os dados podem ser capturados e agregados a partir dos sistemas existentes, deixando intactos os antigos repositórios de informações. É necessário ainda integrar os sistemas completos na primeira instância. Os passos iniciais envolvem a criação de um cadastro mestre de pacientes e a melhoria da liquidez dos dados, ou seja, a capacidade de se ver dados no mesmo formato em diferentes organizações em tempo real. A transparência dos dados em toda a rede é também vital para agremiar confiança. E aqui que a gente deságua no nosso primeiro tópico, passado a introdução desse webinário, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente fala aqui, para você conseguir desenvolver um sistema de saúde baseado em valor, você precisa ter um estudo de uma certa população. E para isso você precisa coletar e analisar esses dados. Agora, você tendo acesso a esses dados, você tem uma responsabilidade muito grande. Vamos lá, vamos tratar disso. A Lei Geral de Proteção de Dados, é a Lei 13.709 de 2018, cuida, aspas, do tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Isso é muito importante porque as pessoas tendem a relacionar a Lei Geral de Proteção de Dados só com dados digitais e não é bem assim. Dados analógicos também, então quer dizer, um cadastro que se preenche à mão, etc. e tal. Um prontuário médico que está no papel, né? Por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A gente vai voltar a esses tópicos depois. Então, vamos lá. É isso que eu acabei de falar, né? Não abarca unicamente o setor de saúde, quem não está a par, que isso fique muito claro. O ponto é que todos os dias, por meios analógicos digitais, a gente cede os nossos dados para tudo que é tipo de entidade, tudo que é tipo de instituição. Então você vai se inscrever numa academia, você passa os seus dados, passa o seu nome, seu RG, nome da sua mãe, etc. e tal, e-mail. Para baixar um e-book, você passa uns dados. Então, existe de fato isso. Agora, o que se observou, em especial com o crescimento da internet, é uma má utilização, né? Então, uma utilização que afrontava direitos fundamentais de todo cidadão. Isso causou um número enorme de reclamações, né? Porque o que se observava é que certas entidades vendiam dados ou compartilhavam indevidamente dados com outras, as quais tinham interesses dos mais pouco nobres, né? Então, fosse interesse financeiro, fosse interesse político, isso de fato ocorria. Hoje, para a internet, a gente constata isso muito facilmente, né? Às vezes a gente recebe algum tipo de anúncio que a gente não tem ideia porque recebeu, e é justamente mau tratamento de dados. Então, vamos falar agora um pouco sobre os princípios e critérios éticos e jurídicos, né, que estão elencados no artigo 2º dessa lei. Então, primeiro, o respeito à privacidade, óbvio, né? Segundo, a autodeterminação informativa. Terceiro, a liberdade de expressão, de informação, e de comunicação e de opinião. Quarto, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Quinto, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Sexto, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Sétimo, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Bem, isso tudo faz muito sentido, não é? Então, tudo isso deságua nos dados que nós passamos. Às vezes, uma coisa que precisa ficar muito clara é que não são só dados nome, RG, né? São dados de toda a hora. Então, informações nossas que nós concedemos a entidades que elas têm responsabilidade por isso. Mas isso vai ficar mais claro agora no artigo 5º da lei, que tem o seu glossário, né, o seu dicionário, por assim dizer. Então, primeiro, o que é um dado pessoal? Um dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, não é um anônimo absoluto. E segundo, o segundo inciso tem o termo mais importante da lei, que é dado pessoal sensível.
Então, dado pessoal, sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado, aqui sim, muito importante para o nosso setor, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Aqui fica evidente que tem tudo a ver com os dados que são coletados pelo setor de saúde, né? E a última palavra que eu vou deixar muito clara aqui, que é o tal do tratamento, né? Então, tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a, vamos observar, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. É uma porrada de termos que são usados justamente em tudo que a gente pode imaginar em termos de tratamento, né? E é justamente isso que causa uma grande apreensão nas entidades médicas, porque exige-se que até o segundo semestre de 2020, existe um debate aí se deve ocorrer em agosto, deve ocorrer em dezembro, existem artigos que apontam isso, aquilo, mas até esse momento as entidades médicas precisam se adequar, né? O que eu prevejo, que é algo até muito palpável, é que a partir do início do vigor dessa lei, ela foi publicada em 2018, mas ela tem um período de vacatio legis, né? Então, é o que se diria que seriam as férias da lei. Antes dela entrar em vigor, as pessoas têm um período para que possam se adequar. Então, as entidades médicas têm que se preparar para isso, né? E aqui eu vou citar o artigo 52 da lei, que aponta algumas das sanções administrativas decorrentes do mau tratamento de dados, né? Tratamento ilegal. Eu vou citar um dos incisos apenas, que talvez seja o mais chocante, que é multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício. Vejam vocês, é uma coisa realmente considerável. Exclui dos tributos, limitada no total a 50 milhões de reais por infração. Então, vamos realmente observar que, é claro que a depender do tamanho da empresa, a multa é maior, mas de toda forma você pensar que o maltratamento de dado pode decorrer, do maltratamento de dado pode decorrer uma multa dessa magnitude, é realmente chocante, né? E, de fato, isso atinge tanto as entidades públicas quanto privadas e exige, assim, realmente muito cuidado, porque o setor de saúde, em especial, tem dados sensibilíssimos, né? Eu vou citar aqui as informações de prontuário médico, como nome, idade, histórico de doenças e atendimentos, e resultados de exames. Então, tudo isso tem muito valor mercadológico. Então, vamos imaginar isso num contexto do setor de seguros de saúde, por exemplo. Se você consegue passar essas informações para o setor de seguros, ele poderia fazer muito bom uso em termos de negócios, né? E não à toa o setor tem manifestado o seu receio com relação à data da implementação, né? Eu vou citar aqui a Rogéria Cruz, que é a coordenadora do Grupo de Trabalho de Proteção de Dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Abramed. Aspas. Nossa realidade é muito maior do que a lei contempla. Então vejo o setor inseguro sobre quando a lei entra em vigor, inseguro se vai ter dinheiro para fazer os investimentos de que precisa, se vai ser penalizado. Então, inseguro também sobre como treinar os seus funcionários de forma adequada, o tempo é curto. Bem, pessoal, isso é muito importante realmente, porque não basta que você se adeque em termos de tecnologia, como a gente vai observar logo menos, né? Mas também existe todo um treinamento que toda equipe deve passar. Então, vamos lá, vamos citar algumas das medidas que são aconselhadas pelos maiores especialistas, né? Vamos lá. Então, primeiro, vocês vão ver como isso dá trabalho. Fazer uma identificação de todos os dados coletados e armazenados pela instituição. Imaginem vocês uma clínica que já tem anos e anos de funcionamento, a dificuldade que isso dará, né? 2. O levantamento de pacientes novos e antigos, colaboradores, prestadores de serviços, parceiros e sócios. É necessário que essas informações sejam categorizadas e monitoradas. 3. Revisar as regras de privacidade, para que fique muito bem definido quem poderá acessar, controlar, processar e transferir os dados.
Aí você vê em especial como é necessário o bom treinamento e a reformulação administrativa de uma instituição de saúde, né? Porque, de fato, você precisa ter alguém, para o tratamento de dados, você precisa ter alguém cuja responsabilidade seja muito grande. Quarto ponto, revisar os termos de consentimento. Esse é um tópico que a gente vai bater várias vezes hoje, né? Assinados pelo paciente, informá-lo para que, quando e por quem os seus dados foram utilizados, bem como a possibilidade de solicitar a exclusão desses dados, né? Investir em proteção física e virtual. Pô, de fato, né? Virtual não preciso nem explicar porque você pode ser hackeado. Agora, física, isso é muito sensível na medida que quando você tem, por exemplo, os prontuários. É fácil que um falso médico, por exemplo, ingresse no hospital e tenha acesso aos prontuários dos pacientes lá tratados. Então, tem que tomar um cuidado terrível. Implantar soluções de proteção e segurança, como redes criptografadas e softwares de monitoramento. Atenção com a hospedagem desses dados em servidores estrangeiros. Tem países que não tem regulamentação nenhuma sobre proteção de dados, né? Então você pode estar refém do maltratamento. A nossa lei não é uma invenção absolutamente brasileira, ela é baseada na legislação europeia, né? Agora, tem países no mundo que ainda não tem nada a respeito disso. E ainda, por fim, para o uso de inteligência artificial, terá que explicar ao paciente o que exatamente será feito com os seus dados e como será o auxílio da inteligência artificial no tratamento. Bem, agora vamos mudar um pouco de tópico, vamos falar da telemedicina, que tem tudo a ver, inclusive, com o que a gente estava falando até pouco, como eu explicarei mais adiante. Bem, antes de mais nada, vamos retomar um pouco esse tópico, que foi muito importante do final do ano passado para o início desse ano, né? Como vocês devem se lembrar, nos últimos meses de 2018, o CFM publicou a resolução, a 2227, né, de 2018, que regulamentava o tema da telemedicina. O que de fato aconteceu é que, pela falta de debates com a classe médica, com os conselhos regionais, né, houve um mal-estar geral, as pessoas não foram devidamente informadas, né, e a partir disso os CRMs, né, exigiram a revogação dessa resolução. Já existia a resolução anterior, que era a resolução de 2002, e que voltou a estar em vigor agora com a revogação da resolução mais recente, né? O que é muito lamentável, em parte, porque é muito defasada, né? Então, você comparar o desenvolvimento jurídico do tema de 2002 para cá, e sobretudo o desenvolvimento tecnológico, é uma enormidade. Mas que, de fato, é necessário que esse debate se reinicie, sobretudo passado agora a nova eleição do CFM, né? Então nós temos uma nova gestão, esse tema precisa ser tratado de forma muito honesta, muito justa, né? Pois bem, mas antes de se aprofundar nisso, eu gostaria de citar uma pesquisa realizada pela Associação Paulista de Medicina, que fala um pouco sobre a forma com a qual os médicos se relacionam com dispositivos que se assemelham à telemedicina. Então vamos lá. Primeira questão que é feita. Você é favorável à realização de consultas à distância? Fica bem dividido, né? 42% dos médicos não vê problema nisso. Você vê problemas em prescrições serem feitas à distância? Super dividido, né? Você é favorável à utilização de ferramentas de mensagens instantâneas, como WhatsApp e similares, entre médicos e pacientes? Vocês podem ver que a gigantesca maioria diz que sim. E esse que é o ponto sério, como a gente vai ver logo adiante. Nesse sim, existem ainda subdivisões, né? Então, 42% assimila que dúvidas entre consultas sejam feitas, 23% diz que assimila, mas ainda não tinha feito isso, e 34%, que não é pouco, né? Um terço aí, diz também que poderia se receber exames, mandar fotos, para que houvesse uma comunicação. É justamente aí que é o problema, porque o WhatsApp, apesar de ser um aplicativo super útil a todos, né, ele não tem os padrões de segurança exigidos para a telemedicina. Então, ele funciona tal qual um dispositivo de telemedicina, porque você consegue transmitir dados de forma livre, isso auxilia muitas vezes, né? Mas ele tem problemas seríssimos de sigilo, de segurança, e pode muitas vezes gerar situações de maltratamento de dados. Antes até do
do WhatsApp, né, uma tecnologia que é muito mais precária, que é a ligação telefônica, né? Muitos médicos ainda se utilizam muito disso, apesar de conhecerem o paciente, utilizam disso e podem estar correndo riscos muito grandes, né? Aqui eu destaquei um alerta feito pelo CREMESP ainda em 2016, eu acho que era um momento ainda de crescimento da fama do WhatsApp, no qual ele tratava do cuidado que se tinha que ter, que não havia mal em ser eventualmente utilizado, mas que existia um risco muito grande de você quebrar o sigilo médico nessas ocasiões, né? Então, um médico que coloca num grupo uma certa imagem, uma informação, e também destaco o que o artigo 37 do novo Código de Ética Médica, que foi publicado neste ano, já está em vigor, né? Aponta para deixar isso muito claro, essa relação. Então, é vedado prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizado, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o impedimento. Então, vocês podem observar que realmente assimila-se o tratamento à distância. Aqui não se fala em telemedicina ainda, mas assimila-se o tratamento à distância, mas desde que exista uma série de circunstâncias que justifiquem e comprovem não ter havido outra solução, e ainda assim exige-se que na sequência exista, no primeiro momento possível, tratamento presencial. Agora, o parágrafo 1º desse mesmo dispositivo indica que a telemedicina ainda seria regulada por regulamentação, né? Não quero ser redundante, mas é isso, do Conselho Federal de Medicina. Então, telemedicina não é a mesma coisa que o WhatsApp e que deve ser bem ordenada, né? Seguindo ainda com a pesquisa, pelo ritmo dos avanços tecnológicos, acredita que os celulares serão capazes de funcionar como guardiões de saúde, possibilitando que as pessoas tenham controle de sua saúde em casa? Aqui a gigantesca maioria acredita que sim, 78%. Então, realmente é interessante como algumas modalidades de telemedicina, uma coisa que também é pouco conhecida da maioria, que existem modalidades, né? Algumas são muito bem aceitas. Então, até para mim, como leigo, eu achava que possivelmente a telecirurgia seria mal aceita, mas é uma tecnologia muito desenvolvida, né? Foi muito usada em guerras, né? A guerra do Iraque, até onde eu sei, permitiu muito o desenvolvimento dessa tecnologia. No caso, aqui a gente estaria falando do telemonitoramento, né? Que os médicos assimilam muito bem, mas o que realmente parece que pega, que cria uma grande discórdia, é a teleconsulta, né? Mas vamos seguir. Avalia que o Conselho Federal de Medicina tem regulado adequadamente as soluções digitais para a saúde e medicina? Super dividido, né? E por fim, o Ministério da Saúde está disseminando as tecnologias em favor da saúde dos pacientes? Aqui é uma questão um pouco dúbia, um pouco ambígua, na medida que você não sabe se o Ministério da Saúde está disseminando as tecnologias ou se ele não está ou não está fazendo isso em favor dos pacientes, né? Aqui, então, 20% só acredita que sim. Mas, de fato, existe um temor por parte dos profissionais da saúde, em especial os médicos, no sentido de temer que os governos, né, utilizem-se da telemedicina só para embaratear, né, cortar custos e assim piorar a qualidade do tratamento, né? Aqui eu destaquei até uma notícia que a Secretaria de Saúde do atual governo do Estado de São Paulo fez um investimento no sentido de haver telemedicina, né, um telediagnóstico no que tange ao câncer de pele, uma parceria com o Hospital Albert Einstein, e que já está em funcionamento em várias cidades, né? Inclusive, a telemedicina é uma das diretrizes, né, da Secretaria de Saúde do governo do Estado, e é justamente esse é o ponto, né? A telemedicina pode ser usada para o bem? Eu acredito que sim, mas é claro que podem haver, não estou falando que o governo do Estado de São Paulo faz isso, né, pelo amor de Deus, mas claro que a gente tem que ver caso a caso, né, fazer uma análise casuística mesmo, para analisar quando ela está sendo bem usada, quando ela efetivamente satisfaz, né, princípios da medicina. Mas vamos lembrar exatamente o que raios é telemedicina. Eu vou usar duas definições aqui. Primeiro, a da atual resolução. Então vamos lá. O exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde.
É uma boa definição, mas eu acho que existe uma até melhor. A telemedicina é a prestação remota de serviços de saúde, como avaliações ou consultas de saúde, pela infraestrutura de telecomunicações. Ela permite que profissionais de saúde avaliem, diagnostiquem e tratem pacientes usando tecnologia comum, como videoconferência e smartphones, sem a necessidade de uma visita pessoal. Quer dizer, essa parte da visita pessoal ainda a gente vai relativizar, mas é uma boa definição essa segunda. Então, relacionando um pouco o tema anterior que a gente falou, né? A telemedicina tem tudo a ver com gestão de dados, né? Tratamento de dados, porque de fato ela veicula imagens, veicula vídeos, né? Se não bastasse essas informações per se, ela tem imagens e vídeos que podem realmente botar a pessoa em profunda vulnerabilidade, né? Então, criando constrangimentos, criando injustiças, e é justamente por isso que a gente tem que tomar especial cuidado. Mas um outro aspecto que muito aflige aos profissionais da saúde é da responsabilidade jurídica, em especial a responsabilidade civil nessas relações, né? E aqui eu gostaria de trazer alguns dados à baila, né? Então vamos falar de responsabilidade civil. Eu vou tentar ser menos juridiqueza, assim, usar menos juridiqueza possível, ser mais claro possível, mas o ponto é que a responsabilidade civil tem 3 pilares, nós vamos tratar um a um aqui. Primeiro é o nexo de causalidade. Então, a relação de causa e efeito, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar nesse sentido é ter em conta que, de fato, não é uma relação de medicina como outra qualquer. A telemedicina tem uma peculiaridade muito óbvia, que é a distância. Então, nesse sentido, caso o dano tenha sido agravado pela distância, ele não pode ser imputado ao médico, né? E, nesse sentido, é muito importante que o paciente, ao aceitar a intervenção pelo recurso da telemedicina, que ele efetivamente esteja a par dos riscos envolvidos nisso, né? E é necessário um consentimento adequado. A gente vai até se aprofundar um pouco mais nisso a seguir. Um outro pilar da responsabilidade civil é a culpa, que também é importante que assim, quando se avaliar a culpa ou a culpabilidade do médico, você não pode considerá-lo como médico médio em qualquer situação, mas sim com as características próprias do tratamento via telemedicina, né? Nesse sentido, até nem coloquei no texto aqui, mas a gente tem que pensar há quanto tempo a telemedicina tornou-se popular numa determinada instituição, aquele médico tratou daquilo durante quanto tempo, né? Então, tem uma série de análises que vão ser feitas casuisticamente para que não se seja injusto, né, com o profissional. Outra questão é o ato ilícito. Então, a licitude da conduta do médico, né? E aqui a gente precisa pensar numa série de exigências que precisam ser acrescidas. Primeiro, o médico precisa ter especial cuidado com a sua identificação, bem como a identificação do paciente, né? De fato, isso era citado na resolução de 2018. O médico ele tem que ter também uma ideia muito clara e justificável da situação clínica do paciente. Então, não à toa, é importante que exista uma obrigatoriedade, sobretudo em se tratando de teleconsulta, de uma consulta pessoal anterior ao tratamento por telemedicina. A resolução de 2018 também tratava disso. E, sobretudo, assim, a finalidade dessa consulta é que se crie uma relação de confiança, uma relação para que se aceite devidamente a telemedicina, mas para que também o médico saiba, conheça o campo no qual ele está trabalhando, né? E aqui tem um aspecto também muito importante com relação ao ato ilícito, ao eventual ato ilícito, que é a falta de informação ou a informação errônea, né, passada pelo paciente. Então, é obrigação do médico bem explicar tudo, né, que ele precisa ao paciente, que obviamente o paciente não é um outro médico, mas se o médico fizer as perguntas adequadas, o paciente vai poder melhor respondê-lo, né? E nesse sentido existe algo que é muito contemporâneo, que é a questão da corresponsabilização. Hoje nós passamos no Brasil e no mundo, né, um problema que o médico ele é colocado como uma autoridade muito apartada das demais, né? Ele é o profissional, ele estudou 6 anos, ele fez residência, ele de fato fez, mas à medida também que ele é colocado numa posição de superioridade muito grande, ele também acaba recebendo responsabilidades que não correspondem à realidade, né? O que as novas tecnologias demandam é que exista uma corresponsabilização pelos resultados, né? Então,
cabe ao paciente entender o que ele deve fazer, ele deve ser honesto, né? Isso é uma coisa que é muito reclamada por muitos profissionais, né? Que muitas vezes o paciente, seja por vergonha, seja por timidez, acaba não falando a verdade, né? Até por uma certa irresponsabilidade. Então, aquelas questões muito óbvias, né? Um diagnóstico errado, em virtude de informação errada transmitida ao médico, pode ou não ser de sua responsabilidade. É aquilo que eu apontei. Claro que cabe ao médico fazer as perguntas corretas, mas também tem o paciente se obrigar a dizer a verdade, né? Custe o que custar. E aqui é um outro ponto muito importante, que é o consentimento na telemedicina. Bem, primeiro vamos tratar de um aspecto formal. É óbvio que o consentimento tem que ser por escrito. Muitas vezes, né? Aliás, esse é um problema muito sério na medicina em geral, que existe uma estrutura muito ruim para o médico trabalhar, né? Então, às vezes o próprio médico tem que redigir ali um consentimento, em termos de consentimento, nos últimos momentos, e fica uma porcaria, não esclarece satisfatoriamente, né? Os médicos são realmente carentes de uma estrutura que os suporte, né? Mas, nesse caso em especial, é necessário um consentimento por escrito. Isso é bom tanto para o médico quanto para o paciente. O médico, em caso de litígio, de processo judicial, administrativo, ele vai poder melhor comprovar o que foi explicado, né? E para o paciente também é importante, porque ele vai entender melhor pelo que ele vai passar, né? Agora, uma observação que tem que ser feita é que o termo de consentimento ele não pode ser como esses termos de consentimento de software que a gente baixa pela internet, né? Na qual você realmente só quer fazer a instalação do software e você vai baixando, até que no final você dá um tique, fala aceito, não importa o que você tenha falado, eu aceito, né? Existe já jurisprudência muito vasta nesse sentido que aponta que esse não é um método eficaz, né? Porque muitas vezes as pessoas não vão ler os pormenores, as pessoas não vão querer saber, então você não tem uma eficaz informação. Aqui eu destaquei até um julgado, do STJ, né? Até agradeço ao meu primo Marco Aurélio, que me disponibilizou recentemente esse julgado, e já tinha conhecimento dele, mas não o tinha visto frente a frente, que justamente aponta algumas questões. Eu vou citar aqui esse terceiro tópico dessa ementa. Então vamos lá. O dever de informação é a obrigação que possui o médico de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínico e cirúrgico, salvo quando tal informação possa afetá-lo psicologicamente, ocasião em que a comunicação será feita ao seu representante legal. Esse trecho final já está, inclusive, disposto no Código de Ética Médica, mas é muito bom ver que um tribunal superior do nosso país está atento a esse tipo de dificuldade, né? Então, vamos tratar agora do tópico 7º. O ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de informar e obter o consentimento informado do paciente é do médico ou do hospital, orientado pelo princípio da colaboração processual, em que cada parte deve contribuir com os elementos probatórios que mais facilmente lhe possam ser exigidos. E é justamente aqui que tem uma informação muito interessante, que é o tal do e-consent, que é uma tecnologia ainda muito pouco utilizada, mas que consiste em você utilizar de recursos de imagens, gráficos, vídeos, entre outros meios, para você melhor garantir a efetiva informação, né? Então você obriga o doente, o paciente, a visualizar todos os documentos e só avança para o passo seguinte quando todos eles tenham sido corretamente visualizados. De modo que, por final, você garante isso por uma espécie de assinatura eletrônica. Hoje a gente pode pensar até num token, né, que são aqueles USBs pelo qual o indivíduo assina algum documento por meio de senha, né? Mas a gente pode pensar em outras tantas formas, né? Então, um aceite por vídeo, talvez, e é algo que tem que ser realmente desenvolvido, né? Então, você faz questão do paciente ter uma informação de qualidade. Pois bem, pessoal, vamos para o último tópico do nosso webinário, que é a inteligência artificial. Eu coloquei aqui a medicina de caixa preta. Então, vamos começar entendendo o que é a inteligência artificial. Ela se manifesta pelo uso de algoritmos e softwares complexos para emular a cognição humana na análise de dados médicos complicados. Então, ela permite que se entregue ao usuário final alguns dados já processados, no sentido de você, emulando uma inteligência humana, possa fazer indicações mais precisas a partir de um conhecimento constante, né?
Então, você consegue reconhecer padrões de comportamento, criar uma lógica própria e fornecer informações de qualidade, né? Aqui eu destaco o site da IBM, que faz uma abordagem muito específica disso, né? Um tema que às vezes parece muito distante da nossa realidade, mas que algumas empresas, se destaca a IBM, que é uma empresa muito tradicional, já fala abertamente. Ela fala aqui de algumas vantagens, né? Então, que tomaria cuidado em tomar as devidas anotações com relação a informações clínicas. Pode ter insights a partir das informações desse paciente, pode ver similaridades entre os dados de pacientes, né? Pode ter insights médicos. Fala-se de tantas outras coisas, mas eu destacaria, que é o primeiro tópico desse slide, então a redução de erros relacionados à fadiga humana. Em especial dentro do contexto médico, isso é muito sensível, né? Então você imagine um médico nas últimas horas do seu plantão, depois de ter atendido infinitas pessoas, né? De fato, a reflexão dele, a capacidade de raciocínio dele vai estar muito enfraquecida, e é justamente nesse sentido que a inteligência artificial pode ajudá-lo. Agora, vamos entender o conceito de caixa preta, né? Aqui eu tenho um desenho que bem explica isso. O grande ponto da caixa preta é a sua opacidade. Opaco é aquilo que não permite que você veja por detrás dele, né? Transparente, né? Então você tem um estímulo inicial, existe uma reflexão, um raciocínio desenvolvido pela máquina, e existe uma resposta de pronto. Então você sabe qual o estímulo feito e qual a resposta dada. Agora você não sabe a linha lógica desenvolvida por essa máquina. E é justamente isso que causa grandes dificuldades jurídicas. É claro que os profissionais podem, pouco a pouco, ir desenvolvendo e vencendo essa opacidade, né? Existem até alguns filmes que bem indicam isso, né? Então, logo no início da trama, existe uma máquina que chega a uma conclusão estranha, né? Às vezes uma conclusão aparentemente errônea, e o personagem ali tem que tentar desvendar por que ela chegou àquela conclusão, né? Muitas vezes relacionados a tramas policiais, etc. e tal. Então, as perguntas que o Nicholson Price, que foi o jurista que tratou desse tema, falou a uma entrevista à revista Forbes, é o seguinte: ele fez algumas perguntas. Quem é responsável quando alguém é lesado e os cuidados envolvem um algoritmo médico opaco? Isso é apenas responsabilidade do médico ou do hospital que acabou implementando o algoritmo em primeiro lugar? A responsabilidade é do fabricante do algoritmo ou é uma relação de concausas, né? Então, realmente, são alguns temas que demandam grande reflexão. Eu vou trazer aqui um artigo muito interessante, que é de uma série de universidades, a Universidade de Michigan, tem profissionais de várias universidades americanas, que tratam um pouco sobre isso. Vocês podem estar vendo aqui. Então, dentro da legislação atual nos Estados Unidos, como se encararia esses apontamentos da inteligência artificial, né? O que a gente precisa entender é que, de fato, a inteligência artificial, diferentemente de outros exames, ela faz o exame, mas ela também já indica um diagnóstico. É justamente aí que cria a dificuldade, porque é quase como se houvesse um outro médico. Então, voltando para o slide anterior, você pode ver. Então, a recomendação da inteligência artificial é a tradicional. Então, é o standard care, né? Ela pode estar errada ou incorreta. Então, o standard care que ela sugeriu está correto, o médico segue. Tudo bem, não tem processo. Agora, se ela indica o standard care e o médico rejeita, ele vai ser processado. Se o standard care está incorreto e o médico segue, existe um dano ao paciente, mas ele não é responsabilizado. Agora, vamos lá. Então, o que existe aqui é um sistema que eles desenvolveram, eu não vou me aprofundar muito, mas o ponto é que muita gente acredita que existe a possibilidade de existir uma verdadeira saia justa para o médico, né? Então, ele tendo que muitas vezes tomar uma postura defensiva perante as indicações da inteligência artificial, porque vai que ele vai de encontro à inteligência artificial e por isso é responsabilizado, né? Mas também tem muita gente que acredita que o uso da inteligência artificial pode afastar a postura de medicina defensiva, que é realmente uma razão de desperdício muito grande, né? Porque à medida que o sujeito
tem uma postura de medicina defensiva, ele vai pedir 1000 exames, ele vai se acovardar, não vai tomar as decisões que precisa tomar e vai prejudicar a saúde geral das pessoas, né? Então, aquele mesmo estudo que eu apontei há pouco, ele faz aventa algumas possibilidades de como médicos e profissionais da saúde podem se portar. Diz ele, a priori, que o médico tem papel substancial na definição dessa questão de responsabilidade relacionada à inteligência artificial. Nas suas práticas, os médicos devem aprender a usar e interpretar melhor os algoritmos de inteligência artificial, incluindo em que situações devem ser aplicados e quanta confiança pode ser depositada neles. Então, que fique muito claro, então essa inteligência artificial não vai aparecer com um jaleco do dia para a noite, mas ela pode, de fato, auxiliar. Cabe aos médicos observar até que ponto ela pode auxiliar, né? No mesmo sentido, os médicos podem incentivar suas organizações profissionais a tomar medidas ativas no sentido de avaliar se os algoritmos funcionam na prática específica, né? Também pode-se pressionar que os hospitais, visando desenvolver e implantar os algoritmos capazes de refletir o que é realmente necessário, né? Então, ver se eles são realmente aptos a fazer o atendimento clínico, né? Se eles não ficam só no plano abstrato. Pode-se também pressionar para que sejam rigorosamente examinados antes da sua aquisição. Então, se trabalha num certo hospital, numa certa instituição médica, é justo que você cobre dos diretores que se verifique se esses algoritmos realmente funcionam, né? Se existem testes, etc. e tal. Também pode ser exigir da seguradora, eventualmente se o médico tiver um seguro, no contexto americano é muito comum, né? Que se manifeste como que ela vai se comportar perante uma responsabilidade decorrente do uso de inteligência artificial. O que é muito importante aqui que o estudo ressalta é que a responsabilidade médica ela participa de um ecossistema muito maior, né? Que é da saúde em si, do sistema de saúde. Então, é realmente muito importante que o médico, às vezes, não tenha uma postura de ideologia de classe e meramente não fique atemorizado, porque, de fato, existem dificuldades, mas que devem ser vencidas e é de interesse de todos, né? Então, vou relatar algumas das conclusões aqui que acho que são de importância, né, para nós. Primeiro, algumas dessas realidades que eu tratei hoje estão mais próximas do Brasil. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei nacional e a telemedicina está sendo debatida. Alguns hospitais, de fato, já se utilizam dela, né? Eu acho que o Hospital Albert Einstein é uma referência nesse sentido. E a inteligência artificial, apesar de parecer um pouco distante, pode estar distante agora, mas não por muito tempo, né? Então, é justamente por isso que se faz realmente necessário uma reflexão aprofundada, honesta, justa, multidisciplinar, no sentido de melhor coordenar esses esforços para fazer o setor de saúde mais sustentável, em termos de orçamento, mas também que se alcance o tal do triple aim, né? Então, boa experiência do paciente, desenvolvimento das saúdes populacionais e a custo razoável. E que todos participemos também dessa mudança da forma com que se relaciona a saúde, né? Então, que deixe de ser realmente a saúde só no momento agudo, difícil, mas que se torne um hábito, se torne uma prática recorrente na vida de todos nós, né? E que também, assim, ante as preocupações, que nós façamos abordagens casuísticas, né? Que nós não nos deixemos levar por princípios de entendimento, por distorções cognitivas, né? E que sempre num bom diálogo. É justamente nesse sentido que nós, da Cury Zacarioto, pretendemos ajudar. Foi um prazer inenarrável poder participar desse webinar com vocês. Espero que seja de grande valia a quem quer que esteja assistindo. Me coloco à disposição para conversar sobre o assunto. Aqui está o nosso contato, né? Nós temos também nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Aqui no YouTube nós também já temos alguns vídeos. Então, agradeço a presença de todos vocês e, peraí, só um momentinho. Vou voltar para a tela inicial. Pois bem, pessoal, agradeço verdadeiramente, um forte abraço, uma excelente semana, ok? Abração.